E o Vasco da Gama tem negociação adiantada com o centroavante grande. O Pedro Emanuel tem meu respeito, porque ele realmente entende e se entrega no quesito futebol. Vasco da Gama demonstrando interesse na contratação de volante da seleção do Equador, Admar Lopes na Espanha para trazer Nelson de Ossa. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês. O Vasco tem negociações avançadas com um atacante de peso, nome e prestígio. Pelo menos foi isso que contou o Flávio Dias, setorista do Vasco e dono do canal Atenção Vascaínos. O nome tem sido mantido em sigilo, até para não criar expectativa e mais do que isso, gerar visibilidade em adversários. A ideia é evitar leilão. O Vasco tem tratativas em uma série de posições e essa função do 9 é uma das maiores necessidades, até porque o Spinelli e o Brenner estão longe de resolver o problema cruzmaltino. Só para completar o noticiário do Vasco, contar que a busca por zagueiro segue emperrada, há muita dificuldade em relação aos nomes pretendidos pelo Vasco. Se a coisa não andou em relação a zagueiro e ainda não há definição em relação a centroavante, o Sousa dá para dizer que será atleta do Vasco. A operação vai custar somente ao Racing 6 milhões de dólares livres de impostos. O time argentino vai ter direito a 30 milhões e 400 mil reais. Essa operação, com todas as taxas e também comissão, vai ultrapassar os 8 milhões de dólares ao Vasco da Gama. Sousa assinará contrato com o Vasco até dezembro de 2029. Cara, eu vou te falar, mano. Vou te falar uma coisa. Como eu trabalho com futebol, e eu amo futebol, e eu sou obrigado e gosto de estudar futebol, porque o futebol ele é um mecanismo vivo. O futebol, se você ficar um mês sem acompanhar futebol, seja nas notícias, seja no aspecto tático, seja no aspecto técnico, você está ultrapassado. E é prazeroso ver que alguém que realmente estuda o futebol, é moderno no que o futebol pede, está treinando o Vasco. Eu não estou aqui falando que ele é um ótimo treinador, ou que ele vai ser vencedor, ou que ele vai ser campeão, que ele é top. Eu não estou falando isso. Eu estou falando como é prazeroso ouvir alguém que realmente entende, estuda e tenta colocar em prática aquilo que ele entende dentro de campo. Porque é muito óbvio e cristalino quando ele fala e explica as coisas que ele tenta fazer e você vê dentro de campo. Então, eu vou repetir mais uma vez. Eu acho que a raiva do torcedor, o desânimo do torcedor, a chateação com tudo que acontece no Vasco, hoje ela tem muito mais a ver com o individual e que mesmo assim, esse cara não larga os jogadores, não abandona os jogadores. Quando tem que criticar, critica de uma maneira bem suave, como ele falou hoje do Gomes, e é verdade, o Gomes não foi bem hoje, mas ele não abre mão do jogador. Ele faz críticas construtivas. E ele não está reclamando do material que ele tem. Lógico e óbvio que ele precisa de mais gente. Hoje, se o Vasco tivesse 3 jogadores mais qualificados de um nível alto, o Vasco poderia ter saído vencedor do jogo. Poderia ter saído, porque foi uma equipe organizada. A hora da execução é o que eu sempre falo. O treinador não entra em campo. Mas é muito legal a gente parar aqui, 10 horas da noite de um sábado, para a gente ouvir, aprender e discutir sobre futebol. Então, independentemente do que vai ser daqui para frente, o Pedro Emanuel tem meu respeito, porque ele realmente entende e se entrega no quesito futebol. E é bom demais falar de futebol, conversar sobre futebol, escutar sobre futebol com quem realmente entende. É muito legal. É isso, cara. Ele passa essa sensação pra gente de ser um cara dedicado, de ser um cara estudioso, que tá feliz de estar no Vasco, e isso é muito legal, assim. Eu sempre bati nessa tecla aqui de que, independentemente de quem fosse o comandante do Vasco, ele precisa entender que o Vasco é a galinha dos ovos de ouro para ele. Ele precisa entender que o Vasco é a grande oportunidade da carreira dele. E o que me parece é que o Pedro Emanuel tá encarando o Vasco dessa forma. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas ele tá encarando o Vasco dessa forma. Isso já me agrada muito, muito. A diferença de conteúdo da coletiva do Pedro Emanuel
ex-treinador, é gritante, né? É gritante. Quando olha para a dupla de zaga Robert Renan e Cuesta, o Vasco, pela primeira vez em 2026, se não me falha a memória, conseguiu ficar 2 jogos sem tomar gols. Isso não é acaso. E é claro que não é só uma questão da dupla, é uma questão de um sistema, é uma questão de um coletivo mais organizado. Mas é muito legal ver como Cuesta e Robert Renan, individualmente, fizeram boas partidas mais uma vez. Eu estive na beira do campo contra o Mirassol, lá em São Januário, e eles fizeram boas partidas. E eu assisti o jogo do Independente Medellín e eles fizeram boas partidas. E eles chegam à 3ª partida, na minha opinião, fazendo bons jogos. E olha que assim, a insegurança, principalmente pelo lado do Cuesta, ela é muito clara ainda. Eu não confio 100% no Cuesta. No Robert Renan eu sempre confiei, eu acho que é um ótimo zagueiro e que se tivesse um companheiro de zaga melhor ainda, estaria fazendo uma temporada ainda melhor também. Eu gosto muito do Robert Renan. Tivemos informação nessas últimas horas que o Vasco, avaliando mais opções para reforçar o elenco, recebeu recentemente um nome na mesa. Foi o nome do equatoriano Sérgio Quinteiro, tá? Ele é conhecido como La Máquina, peça-chave da seleção equatoriana e peça-chave também, amigo torcedor Cruz Maltino, hoje do Emelec, clube do futebol do Equador. Ele passou sua carreira praticamente toda no país, teve uma curta passagem pelo Covilha, clube do futebol português, e logo em seguida voltou para o futebol equatoriano, onde está desde aquele momento. E nesse momento é um jogador do Emelec, tem 16 partidas na temporada, titular. Teve presente recentemente também em convocações da seleção equatoriana, não esteve na Copa do Mundo, mas é um jogador importante no país. É um nome que está na mesa, o Vasco dificilmente vai avançar por esse jogador, até porque o Vasco já conseguiu a contratação do seu primeiro volante, que é o Santiago Sousa, mas foi um dos nomes que o Vasco teve recentemente na mesa, um jogador de seleção que mostra qual é o tipo de atleta que o Vasco hoje quer trazer para dentro do seu grupo. E falando em nível, tem um jogador que o Vasco vive sim durante essa semana a expectativa de fechar, que é o Nelson de Ossa. Informação, amigo torcedor vascaíno, dos amigos do Colina 1927, do Sérgio, do Globo Esporte, é que o Admar Lopes nesse momento já está na Espanha e tem um único objetivo, um único interesse nessa ida ao velho continente, que é conduzir as negociações por Nelson de Ossa e fechar a contratação do volante colombiano. Ele que concluiu a contratação do Santiago Sousa nessa ida para a Argentina e já então nesse momento está na Espanha, tendo esse objetivo de dar sequência às negociações pela contratação do jogador do Real Betis. O objetivo da viagem é conduzir as negociações de forma presencial, olhar olho no olho, apertar a mão, conversar e deixar muito claro que o Vasco, através da figura representada por Admar Lopes, quer muito a contratação do meio-campista Nelson de Ossa. O Vasco viu o sucesso que teve a ida de Admar Lopes à Argentina, então optou também e preferiu que o mesmo fosse presencialmente à Espanha para sentar e fechar a contratação do jogador. Deixar de lado esse negócio de virtual, de longe e estar perto, porque perto as coisas andam muito mais do que distantes. Então é uma semana decisiva e o Vasco já começa essa semana com um objetivo muito bem claro, muito bem definido. Liberar a situação de Nelson de Ossa e buscar a contratação do volante colombiano. Falando de um Vasco com Santiago Sousa fechado e a possibilidade bem real hoje de fechar com o Nelson de Ossa, são 2 jogadores, amigo torcedor Cruz Maltino, que chegam para mudar e muito o nível do elenco Cruz Maltino. Não é mudar pouco não, tá? É mudar muito o nível do atual elenco. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão por favor, que assim nosso vídeo é recomendado para mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação, valeu galera, forte abraço, fui!